A Deus. Vamos começar orando, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, né? Assim que a gente tem feito. E não faz sentido, né? A gente vir aqui, né, estudar, olhar para a palavra e não pedir: Deus, mexe comigo nisso, né? Me mostra aquilo que o Senhor quer aplicar na minha vida, como eu posso viver de forma prática isso, enfim. Vamos cada um colocando a sua vida diante do Senhor nesse momento. Vamos lá. Oh Deus, acentua, Senhor, no meu coração, no coração dos meus irmãos, a fome pela Tua presença. E que o desejo por esse alvo, Senhor, de alcançar esse alvo, seja, ó Deus, o que nos leve a deixar de lado todo o peso, todo o embaraço, todo o pecado, toda a sedução do pecado. Pai, que em nome de Jesus haja em nós essa disposição, Senhor, pela Tua presença e pela Tua face, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Podem sentar, glória a Deus. Tinha falado que a Graça ia dar um testemunho rapidinho. Amém. Shalom. Na terça-feira eu tive no mercado fazendo compra e estava no açougue. Quando eu
olhei para o lado, a rotisserie estava vazia, eu vou falar o mais rápido possível. Estava vazia e eu corri lá e falei para a moça assim, boa tarde, me dá 200 gramas de mussarela, 1 minuto. Aí nesse 1 minuto, ela quando veio para mim, tinha um homem, ela falou assim, você pegou senha? Eu falei, não. Aí ela, então tem que pegar. Aí eu fuzilei ela com os olhos, tipo, porque você não me falou isso antes? Aí fui eu para a senha pegar. Só que eu já fui iradíssima, né? Muito nervosa. E aí, quando eu voltei, já tinha mais 3 pessoas na minha frente. Eu já não tinha mais um fuzil, já tinha uma R15 também na mão. E eu falei, nossa, não acredito. E olhando para o açougue, nem tinha sido atendida ainda no açougue, mas aquela ira, gente, me consumiu a alma. Foi algo muito terrível. E o Espírito Santo, então é assim. Aí eu, meu Deus, o que é isso? O que eu estou sentindo, Jesus? Meu Deus, que negócio ruim. Olha, até de falar me dá um negócio ruim, porque foi muito ruim mesmo. Mas aí veio aquela fala do pastor Edson, a nossa reação mostra aquilo que está dentro de nós. Aí eu falei, meu Deus, então eu estou podre, Jesus. Que negócio ruim, meu Deus. Aí eu fui embora, gente. Só que daí, na quarta-feira, eu fazendo meu devocional com o Sérgio, lendo Provérbios, que é um livro que fala muito sobre ira, né? Vou ter que ler ele de novo. Aí, terminei o meu devocional, o Espírito Santo falou assim, então, aquilo não foi um episódio, aquilo está enraizado aí dentro. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu desde segunda-feira foi uma semana muito difícil para mim. Eu desde segunda-feira amanhecia irritada, chegava dentro de casa já brigando com o Sérgio, brigando com o cachorro, brigando com o William, brigando comigo mesmo, brigando com todo mundo. Uma irritação fora do sério. E na quarta-feira o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E falou assim, não foi um episódio. Você está cheia de ira. Você está revoltada comigo. Porque eu tenho orado, gente, eu estou vivendo uma situação, tenho colocado diante de Deus. E eu não tenho visto resposta. Sabe quando o pai fica quieto e fala assim, aguarda, não sei, eu não estou entendendo bem o que você está... Eu não sei. E eu fiquei muito revoltada. E Deus falou, você está revoltada comigo. Você não está se conformando porque você está esperando. Então, assim, foi algo muito ruim no momento, mas eu fiquei muito feliz também porque eu não estou aqui à toa, né? O Senhor está corrigindo, o Senhor está falando. Você percebe? Às vezes a gente fica pensando nos pecadões, né? No adultério, no roubo. Mas às vezes é aquela ira. A gente não bate, mas a gente bate. Não é? Entendeu? A gente não bate, mas bate. Bate aqui por dentro, não é? Isso só mostra uma coisa, só o Espírito Santo pode mostrar essas coisas. Porque pecadão é fácil, mas motivações do coração tem que ser o Espírito Santo. E a gente tem que querer, senão não vai. Amém? Amém. Glória a Deus, porque está cheio de anjo aqui hoje. Aleluia, estão todos nessas cadeiras aqui da frente. Vocês não estão vendo, mas eles estão aí. Amém? Você entendeu? Vamos lá. Hebreus capítulo 6, verso 2. Aí nós vamos entrar nos 2 últimos tópicos de alicerce da nossa vida. Ele começa dizendo, por isso, pondo de parte princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é maduro, não lançando de novo a base da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Então nós temos 2 itens aqui para a gente olhar hoje. O primeiro deles é ressurreição dos mortos. Como não tem tanto tempo assim que eu falei sobre esse tema no domingo,
né? Então a gente vai só recordar algumas coisas do que a gente já viu, do que a Bíblia fala, certo? Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim, não precisa abrir: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele está especificando um dia e chamando esse dia de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos 1 e 2, o mesmo apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então ele não está falando de um período, ele está falando de um momento específico, ok? Está falando de um momento específico em que o Senhor virá, é o dia do Senhor. Dia do Senhor também pode ser entendido como um período, um momento, uma fase de tempo, né, em que algumas coisas vão acontecer. Mas nós precisamos hoje focar nesse aspecto, o dia do Senhor como sendo um momento específico da volta de Jesus, certo? 1 Coríntios capítulo 15, os versos 20 e 21, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então veja, nesse texto de 1 Coríntios 15, a gente vê uma coisa interessante. Ele está falando que Jesus é primícia dos que dormem. Dormir aqui é a palavra que é usada como sinônimo de morte, os mortos, né? Então, quando ele está falando isso, ele diz assim: Jesus é a primícia, é o primeiro dos que morreram e ressuscitaram para a vida eterna. Você vê outras pessoas que ressuscitaram, né? Então, por exemplo, Jesus ressuscitou o filho da viúva, né, numa cidadezinha chamada Naim. Aquele moço, ele foi ressuscitado, mas ele morreu outra vez, né? Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias sepultado, mas ele morreu outra vez. Mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele venceu a morte. Então ele é primícia, ou o primeiro nesse sentido, daquele que experimentou a morte e ressuscitou para nunca mais morrer. Então é nesse sentido que ele está falando, né? Então nós sabemos, a morte veio por Adão e nós morremos com ele. Ele está falando ali, a morte veio por um homem e nós morremos com Adão, o mesmo tipo de morte dele, a morte física e a morte espiritual. A gente não sabe como seria com Adão, né? A Bíblia não fala se ele não pecasse, como seria a vida, indefinido, contagem de tempo. A gente não sabe como seria, a Bíblia não fala sobre isso. Mas o fato é que, por causa do pecado, a Bíblia deixa claro que Deus estipulou tempo de vida e tempo curto. Então, cada pessoa vivendo um tempo e morrendo. Experimentamos a morte física, mas também a morte espiritual, porque o próprio ato de Deus tirar o homem do jardim, ou seja, tirar o homem do contato com a fonte da vida, a árvore da vida, é a mesma coisa que acontece com qualquer pessoa depois de Adão, ou seja, fomos tirados da árvore da vida, Jesus, né? Separados estamos da glória de Deus. Esse é o ensino. Agora, ele também diz, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Da mesma forma, Jesus ressuscitou e nós temos garantida a ressurreição com ele. Então, um dos temas que nós estamos vendo aqui é a ressurreição, certo? Eu e você temos em Cristo Jesus garantida a ressurreição por causa de Jesus, porque ele ressuscitou e ele venceu a morte. Ele ressuscitou para sempre. Certo? Então ele nos garante isso. Vamos ler um texto um pouquinho mais longo. Então você pode abrir a Bíblia comigo aí em 1 Coríntios capítulo 15. E até pode deixar depois marcado aí, porque a gente vai olhar para ele outra vez. 1 Coríntios capítulo 15.
Olha para os versos 50 até o 54. Ele diz aí: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. É o dia do Senhor. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, ele está falando da primeira ressurreição, é a ressurreição dos salvos. A gente vai tocar nisso daqui a pouco outra vez, mas é a ressurreição dos salvos. Ressuscitaremos primeiro, certo? Então, os mortos ressuscitarão, os que estiverem vivos na vinda do Senhor vão ser arrebatados, né? Tirados repentinamente, serão arrebatados, e todos então nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, amém? Então ele está falando dessa primeira ressurreição, e guarda isso, porque esse é um ensino fundamento, ok? Nós não vamos ressuscitar junto com o incrédulo, o perdido, que morreu sem Jesus. Nós vamos ressuscitar separado. É a primeira ressurreição. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos lembrar do princípio bíblico teológico do Hades. A palavra Hades significa regiões mais baixas, mundo inferior, reino da morte, regiões infernais, um lugar escuro e sombrio nas profundezas da terra, o receptáculo comum dos espíritos separados do corpo. Geralmente Hades é apenas a residência do perverso e um lugar muito ruim. Então Hades é aquilo que Jesus menciona lá em Lucas capítulo 16, quando ele conta a parábola do rico e do Lázaro, né? Então o Lázaro morre e ele vai para um lugar chamado seio de Abraão. Ok? Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Então, o Lázaro morre e ele vai para um lugar chamado seio de Abraão. Seio de Abraão não é o céu, é a antessala do céu. Ok? Então ainda não é o céu definitivo, é um céu, uma espécie de céu, onde já se experimenta as delícias do céu, mas ainda não é o céu definitivo, é o seio de Abraão. Mas também fala que aquele outro homem que morreu, ele vai para um lugar de tormento, e ele vai ficar nesse lugar de tormento até o último dia, quando vier a segunda ressurreição, que é dos perdidos. Porque então cada um vai estar, eu vou falar sobre julgamento daqui a pouco, cada um estará diante do tribunal de Cristo, prestará contas da sua vida, e aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados no mesmo lugar do diabo e seus anjos, o lago de fogo que arde para sempre. Entendeu? Então, primeira e segunda ressurreição. A primeira ressurreição dos salvos e a segunda ou última ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Mas nesse período, né, entre uma coisa e outra, aí está o seio de Abraão, ou aí está o lugar de tormento, o Hades, certo? E Lucas 16 deixa claro que não há comunicação entre os dois lados, né? Porque o Lázaro está no seio de Abraão, né? O rico está lá no tormento, e ele quer mandar recado para Lázaro, ele quer mandar recado para os irmãos, e não pode, ele não consegue se comunicar, né? Ele tem que pedir
para que alguém vá e faça. Ora, se a comunicação com mortos fosse uma coisa, né, que pudesse ser feita assim, então ele simplesmente, eu estou em tormento, eu vou falar com meus irmãos, mas não é isso que ele faz. Quando ele pede para que seja feito, é justamente porque ele não pode se comunicar com quem está vivo. Ok? Então vamos lá. Esse tópico é fácil, né? Já terminei. Né? Porque eu preguei bastante. Se tiver dúvidas sobre isso, gente, pega as mensagens que eu falei sobre, né, a questão do céu, né? Foram acho que 3 ou 4 mensagens seguidas em que a gente falou sobre esse tema, né? Mas eu estava vendo isso aqui, estava me lembrando de uma conversa, né, que a gente teve assim meio informal, e aí o assunto veio, né, e a pergunta foi assim: quem inaugurou o céu? Foi Abel? Quem inaugurou? Quem foi o primeiro a ir para o céu? Foi Abel? Gente, acabei de dizer que as pessoas morrem e não vão para o céu, vão para o seio de Abraão. Então quem é que foi primeiro para o céu? João capítulo 3, verso 13. Abre aí a sua Bíblia. Deixa marcado 1 Coríntios 15. E vai lá em João capítulo 3, verso 13. O próprio Jesus está ensinando isso. E ele diz, ele está naquela conversa com Nicodemos, né? O contexto aqui é Nicodemos, falando de coisas espirituais, nascer de novo. E ele diz para Nicodemos, olha, se eu falar de coisas grandes, você não vai entender. Aí Jesus joga essa pérola, né? E com certeza Nicodemos ficou boiando o tempo inteiro. Então lá no verso 13 de João 3, Jesus diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, ou subiu para o céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então quem é que inaugurou? O Filho do Homem. O Filho do Homem. Não é o Jesus Deus. O Jesus Deus sempre esteve com o Pai na glória. Mas quando ele se fez homem, Jesus, homem, sem pecado, tinha a autoridade e a dignidade, lembra, ele é digno de entrar no céu, no santo dos santos. Então ele pôde ir como homem, enquanto nenhum homem podia ir, Jesus podia ir. Ok? Estão comigo? Então vamos lá. Jesus foi o único homem justo e digno a inaugurar o céu. Nós só entraremos no céu estando nele. Só em Jesus nós temos acesso ao verdadeiro céu, o céu definitivo, o lugar da glória de Deus. Amém? Jesus é a primícia dos mortos ressuscitado. Os demais, no seio de Abraão, na volta de Cristo, nos encontraremos todos, e então estaremos com Ele para sempre. Herdaremos a glória eterna, porque Jesus já conquistou para nós. Ele já chegou lá para nós. Amém? Então, por que ressurreição é fundamento tão importante? Em primeiro lugar, porque quando você entende a questão da ressurreição, você tem certeza de vida eterna. Você já ouviu falar sobre a pessoa falando assim: mas ninguém pode ter certeza de salvação. Já ouviu isso? Sabe por que eu tenho certeza de salvação? Porque eu creio que Jesus venceu a morte e o pecado. Ele venceu o inferno. É isso que me garante a vida eterna. Então eu tenho certeza. Certo? A minha convicção de salvação, a minha convicção de vida eterna está alicerçada no fato de que Jesus ressuscitou.
e de que Ele prometeu que eu vou ressuscitar também, vou estar com Ele na ressurreição dEle, vou fazer parte disso, amém? Segundo motivo pelo qual isso é um fundamento importante para nós, é porque motiva a nossa santificação. Sabe por quê? Não vai acabar assim. Vou repetir, não vai acabar assim. Puf, morreu, acabou. Não vai ser esse o fim. Então eu estou num tempo de vida, de preparação para algo muito maior que virá depois. Eu estou me preparando para aquilo que Deus prometeu. Amém? Terceiro lugar, entender a ressurreição é importante porque isso gera em mim gratidão. Porque para ressuscitar Jesus teve que morrer. O Filho de Deus teve que morrer. Deus se fez carne para morrer. Então quando eu entendo a dinâmica, o milagre, o sobrenatural do Deus que se faz humano como eu, e enfrenta a morte humilhante de cruz, com todo o sofrimento que estava envolvido, quando eu entendo isso, o meu coração gera gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez isso por mim. A quarta razão é porque isso gera temor. Quando eu penso na ressurreição, eu penso, depois da morte vem um julgamento. Eu vou falar sobre isso depois. Depois da morte virá um julgamento. Então não acabou, não foi, né? Encerrou a partida. Não tem mais nada depois. Não, tem sim, tem sim. Tem sim. E eu vou prestar contas de tudo que eu fiz. E a última coisa está lá em 1 Coríntios capítulo 15. E aí se você olhar os versos de número 13. Vamos ver ali, a partir do 13. Olha só, o verso 13. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não teria ressuscitado, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não crer na ressurreição é uma infelicidade indizível. Somos os mais infelizes, mas crer na ressurreição gera esperança, gera alegria, expectativa, porque o que Ele conquistou é herança minha. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então vamos avançar, vamos falar sobre o juízo eterno agora. Vamos pular para Apocalipse, capítulo 20, como o texto é um pouquinho maior também, a gente lê na Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20. Do verso 1 até o verso 6. Ele diz aí: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão.
e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Ok, então ele está dizendo aqui que vai chegar o momento, Satanás vai ser preso, vai aguardar o julgamento dele também, que vai chegar, certo? E aí, ele diz aqui que aqueles que receberem a autoridade de Deus vão julgar, não vamos entrar nesse aspecto aqui, mas ele vai dar isso a pessoas, não são anjos, são pessoas. Ele fala isso na palavra, em várias parábolas Jesus cita. Ele fala da primeira ressurreição, da segunda, e ele diz que esses que experimentaram a primeira ressurreição, sobre eles a segunda morte não tem autoridade. Que segunda morte é essa? Quem nasce uma vez só, morre 2 vezes. Quem nasce 2 vezes, morre uma vez só, né? Quem nasce uma vez só, fisicamente, morre fisicamente e espiritualmente. Quem nasce 2 vezes, espiritualmente e fisicamente, morre só fisicamente, porque não morre espiritualmente. Então, a segunda morte não tem autoridade. Por quê? Porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele. Ok? A Bíblia então fala desse tempo de julgamento que vai chegar. E a gente precisa ter isso em mente. São pelo menos 4 tipos de julgamentos que a gente encontra na palavra. O julgamento dos crentes, o julgamento dos incrédulos, o julgamento dos anjos e o julgamento das nações. Então a Bíblia cita esses 4 julgamentos, tá? Os salvos, os não salvos, os anjos e nações. Não vamos especificar aqui esses 4, você pode pesquisar depois, né, buscar na sua Bíblia isso aí. Mas o fato é que esses julgamentos acontecerão. Eles vão acontecer. E precisamos também entender que tudo o que acontecerá nesses julgamentos será de acordo com aquilo que o Senhor já falou. Como assim? Primeiro, Ele já anunciou que vai acontecer e como vai acontecer. Cada um vai dar conta de si mesmo. Nós vamos dar conta até dos pensamentos, palavrinhas que a gente acha que não tem muita importância, mas são palavras chulas, né? Palavras sem propósito de edificação, que a gente solta, que a gente fala. A gente vai prestar conta, até dessas coisinhas miúdas, certo? Mas, principalmente, a base do juízo será a palavra de Jesus. Por exemplo, se uma pessoa ela comete um crime e ela é levada ao tribunal, então o juiz vai julgar a causa dela, correto? Qual é a base do julgamento do juiz? Em que ele vai se basear? Para onde ele vai olhar? Para o Código Penal, ok? Ele vai olhar para o Código Penal. Isso que essa pessoa fez é crime, está especificado? Então essa pessoa vai ser julgada de acordo com o crime que ela cometeu, ok? Qual é a base que Jesus vai usar quando estivermos diante dele para julgamento? A palavra dele. João capítulo 12, verso 48. Eu ia ler aqui, mas eu quero que você leia na sua Bíblia. João capítulo 12. João capítulo 12, o verso 48. Veja só o que ele diz. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Percebe? A palavra que eu tenho pregado,
essa palavra é que vai julgar. A quem muito é dado, muito é exigido. Vai ser cobrado. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus vai julgar segundo o que cada um recebeu. Deus não é injusto. Deus vai julgar cada um de acordo com o conhecimento, a capacidade de cada um. Então, se eu recebi muito, eu vou ter que prestar contas de muito. Lembra da parábola dos talentos? Na parábola dos talentos, quem recebeu um, aquele senhor quando volta não pede contas de 2, pede contas de 1. Quem recebeu 5 talentos, aquele senhor não volta pedindo 6. Ele presta contas de 5. O que ele fez com 5? Então cada um tem que prestar contas de acordo com aquilo que recebeu. Aquilo que eu recebi da palavra de Deus, essa palavra é que vai ser o peso na balança. Não são as minhas obras. Entendeu? Eu vou prestar conta das obras, das atitudes, do que eu fiz e do que eu não fiz. Mas não são as minhas obras que vão estar na balança ali. Vai ser a palavra de Deus. Então Deus, Ele vai olhar para a minha vida, é como se Ele dissesse assim, espera aí. A sua vida aqui, você ouviu, você conhece isso da palavra, você recebeu tudo isso, mas está assim. A palavra está lá embaixo. Estão me entendendo? Então é isso. Quem vai nos julgar é a palavra de Deus. Ele não vai inventar nada na última hora. Ele não vai criar uma regra que a gente não conhecia. Uma outra coisa a entender é que esses julgamentos, eu estou aqui englobando tudo, viu gente? Julgamento de anjo, julgamento do perdido, do salvo, das nações, estou englobando tudo aqui dentro desse conceito. Esses julgamentos, eles terão efeito eterno. Então, por exemplo, se você é acusado de um delito, seja ele qual for, aqui na cidade de Bauru, por exemplo. Então alguém acusou, não estou nem dizendo que você fez, né? Não fez. Né? Não fez. Mas alguém acusou falsamente, pode ser até assim. E aí, chega aqui, né? Você vai a julgamento aqui em Bauru, né? O juiz vai julgar a sua causa, vai avaliar de acordo com as provas e tal. E aí você é condenado. O que você pode fazer? Você recorre em São Paulo, certo? Se precisar, você vai recorrendo, são instâncias, vai chegar até o Supremo, se for o caso. Ok? Você recorre. A questão é, o juízo final não tem lugar de recurso. Estão me entendendo? Não vai ter recurso. Não vai ter onde esperar em liberdade para ver o que vai acontecer. Julgou, pá, acabou, está feito. Sabe por quê? Porque o juiz é perfeito. Ele não erra no julgamento dele. Então o que ele julgar é perfeito. Se ele condenar, está perfeito. Se ele absolver, está perfeito. Há muitas pessoas que pensam que Deus vai colocar as coisas boas e ruins numa balança. Já viram isso aí? Eu não fiz quase nada de errado, né? Eu fiz muita coisa boa, ajudei muita gente. Então, pensam que naquele dia final vai ter uma balança de 2 pratos, né? Você conhece. Né? Balança de 2 pratos. E aí numa vai ter as suas boas obras, na outra vai ter as coisas ruins que você fez. Qual que pesou mais? Eu fiz mais coisa boa do que ruim, então estou absolvido, vou para o céu. Tem muita gente que pensa isso, crente inclusive.
A pessoa que não tem Jesus já pensa isso por natureza, porque ele busca uma forma de escape. Ele não entende as coisas espirituais, não entende o plano de salvação, ainda não teve a revelação no coração dele sobre isso. Então ele imagina que fazendo um monte de coisa boa, vai chegar no fim, Deus vai considerar: nossa, ele fez tanta coisa boa, deixa ele entrar. Apocalipse capítulo 20, os versos 11 a 15, eu vou ler aqui porque eu só vou sintetizar. Ele diz assim: a morte e o além, o Hades, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, no atacado. Vai chegar assim uma multidão de bauruenses, vamos julgar essa turma aqui, os agudenses, vão julgar esses aqui, não. Um a um, porque Deus é poderoso, gente. Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Ele pode estar julgando cada um ao mesmo tempo, individualmente. Ele está dizendo um a um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Não é segundo seu coração. Não é segundo suas intenções. É segundo os frutos que você deu. Então, a morte e o inferno, quer dizer, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o lago de fogo originalmente foi criado por Deus para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que depois não foram achados inscritos no livro da vida, foram lançados no mesmo lugar, o lago de fogo. Então, e tem pessoas que pensam assim: mas Deus é bonzinho. Então as pessoas vão ser lançadas no inferno, o diabo vai estar lá, mas um dia isso vai acabar. Porque a nossa mente funciona em começo, meio e fim. As coisas começam, acontecem e chegam ao fim. A nossa vida é assim. Então começamos a imaginar que eternidade também é começo, meio e fim. Mas eternidade não tem fim. Então, uma vez que o julgamento aconteceu, a sentença foi dada, não tem mais volta por toda a eternidade. Estão comigo? Então não vai ter fim. A Bíblia diz que não vai parar, não vai acabar, vai ser para todo sempre. Muitos crentes pensam que vão ficar diante de Jesus, mas Jesus vai ser apenas o Salvador bonzinho. Aí pensa sempre naquelas falas de Jesus, da Bíblia, bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, e esquece que a Bíblia fala que nós vamos estar sendo julgados por Ele, sim, Ele será nosso juiz. Nós vamos prestar conta das nossas atitudes, das nossas ações. A Bíblia diz que todos, homens e mulheres, crentes e incrédulos, todos serão julgados. Amém? Lembre-se sempre, nós fomos criados para boas obras. A gente viu isso ontem. Nós fomos criados para boas obras. O que são as boas obras? Quais são essas boas obras? Às vezes a gente pensa apenas, como eu citei aqui, na questão, de uma certa religião, que você tem que ajudar os pobres, socorrer o necessitado, e com isso você vai ganhando créditos, para a sua purificação. Então tem muita gente que pensa isso. Mas essas obras que Jesus, Ele preparou para a gente andar, vai muito além disso. Vai, por exemplo, aquilo que a Graça compartilhou aqui da experiência pessoal dela, de você permitir que o Espírito Santo controle o seu temperamento na hora que a coisa não dá certo. Isso é obra. Estão me entendendo? Como eu citei aqui, você está no seu trabalho, seja ele qual for, e você trabalha ali
como se fosse para o Senhor, porque aquele lugar é o seu ministério. O ministério mais importante não é aqui, não é no púlpito, não é tocar, não é cantar. O ministério mais importante é quando você está lá fora e você é um agente da reconciliação. É o pacificador que traz o príncipe da paz para a vida das pessoas, que traz o príncipe da paz para os relacionamentos nas famílias. São atitudes. Amém? Muitas pessoas pensam que só haverá recompensa boa naquele dia. Mas 2 Coríntios 5,10 diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo, de acordo com o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando todos nós, então Paulo está se incluindo. Então isso aqui não é para o perdido. Ele está dizendo de crente. E Paulo se inclui. E ele diz, cada um vai receber segundo, de acordo, na mesma medida do bem, ou na mesma medida do mal que tiver feito. Então não é só coisinha boa. Vai ser um momento que a gente vai passar pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3 diz que cada um vai ser provado pelo fogo. Aquilo que for precioso, ou seja, as obras que o Senhor preparou para a gente andar nelas, ouro, prata, pedras preciosas, isso vai ser poupado, permanecerá. Mas aquilo que nós fizemos, que for palha, feno, madeira, isso será queimado, nós vamos passar pelo fogo. A gente não vai entrar no céu com palha, feno e madeira. Isso vai precisar ser queimado. Ok? Aleluia. Deus é misericordioso, mas Deus também é justo. A sua justiça tem o mesmo tamanho, a mesma intensidade, a mesma profundidade do seu amor. Deus é amor, mas Ele também é justo. Se Deus condenou o diabo, o acusador, né, o adversário, Satanás, se Deus condenou o diabo para o lago de fogo por toda a eternidade, Ele seria injusto se não condenasse um seguidor de Satanás com a mesma sentença. É uma questão de justiça. Estão entendendo? É uma questão de justiça. E Deus é justo na mesma medida que Ele é amor. Aleluia. Mas Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar de um lugar onde nós mesmos nos colocamos. Estão me entendendo? Jesus não veio para condenar. Quando Ele fala de julgamento, é porque na verdade Ele quer tirar cada um de nós do lugar onde nós estamos. Cada um de nós já nascemos em pecado, vimos isso ontem. Cada um de nós nascemos em pecado. E a nossa condenação eterna não é em virtude de fazermos coisas ruins. A condenação eterna vem pelo fato de sermos pecadores. A essência de ser pecador é que faz a gente ter atitudes de pecado. Então, Jesus veio para nos tirar dessa condição de sermos pecadores, que foi algo que Ele não nos colocou. Fomos nós. Nascemos assim, porque pecamos desde o início. Amém? Jesus veio para nos salvar. Por isso, quando nós pensamos em julgamento, nós não temos que ter medo. Porque se eu creio em Jesus, se eu creio
na ressurreição, Ele venceu a morte e o inferno por mim. Se eu creio que eu estou em Cristo Jesus, eu não temo esse dia. Aliás, na verdade, a gente deveria desejar que o fogo viesse logo. Vou repetir. Estou falando o fogo do julgamento. Sabe por quê? Porque se a gente quer agradar ao Senhor, nós queremos que o feno seja queimado, a palha seja queimada, a madeira seja queimada, porque tudo que nós queremos é ser o mais parecidos com Jesus possível. É tudo isso que nós queremos. Agradar ao Senhor, agradar o coração dEle. Nós sabemos que enquanto nós temos essas sujeiras na nossa vida, nós não vamos agradar, porque Deus é santo. Nós dependemos da misericórdia, da graça dEle para isso. Reconhecer a questão do julgamento é importante, porque isso gera temor. Mas reconhecer o julgamento também é esperança, porque eu sei que vai cessar. Tudo isso que a gente está vivendo vai cessar. Toda essa luta vai cessar. Todas as crises vão cessar. Será doloroso, talvez até vergonhoso, a gente está vendo coisas que fizemos e pensamos e sentimos sendo expostas para nós, porque o julgamento é individual, gente. Deus não é um Deus que expõe os seus filhos. Por isso não vai ser julgamento por atacado. Ele vai julgar um a um. Mas talvez seja para muitos de nós vergonhoso o Senhor expor diante de nós aquilo que fizemos, sentimos, pensamos, motivações. Mas quando eu sei que isso é para que eu seja purificado, para que eu passe pelo fogo, para que sobre apenas o que é precioso, então meu coração se enche de expectativa. Que chegue logo esse dia. Que chegue logo. Amém? O verso 3 de Hebreus, ele diz: se Deus permitir, avançaremos para o maior entendimento. E essa palavra, se Deus permitir, está colocando aqui algumas coisas para nós, mas principalmente que nós precisamos entender que a fonte é Ele. É Ele, não somos nós. Eu não provoco nada, é Ele que faz. O meu papel é lançar mão da graça capacitadora e decidir, e firmemente dar o passo na direção. Mas quem vai me sustentar, quem vai me capacitar, quem vai me ajudar a chegar lá, é Ele. Se o Senhor permitir, nós vamos chegar a um nível maior de entendimento. Hebreus 5,14, que a gente olhou, diz: mas o alimento sólido é para os adultos, maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, vamos avançar para as coisas mais altas, vamos avançar para aquilo que é maduro, vamos avançar para aquilo que é mais alto. Maturidade não é apenas a gente dizer, né, bater no peito e dizer: eu sou maduro, eu tenho maturidade, eu tenho idade, eu tenho vivência. Isso é fácil. Isso é fácil. Maturidade tem a ver com processo. Não tem a ver com idade. Tem a ver com processo. É reconhecer: eu não sei, mas desejar intensamente saber e buscar. É reconhecer: eu não consigo, mas desejar intensamente conseguir e buscar. Maturidade é isso. De repente você está vivendo as suas lutas, e todos nós temos lutas pessoais. Mas no meio da sua luta, você está buscando, não está parado, só desejando: ah, quem dera, ah, se eu experimentasse, ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Mas a partir do momento em que no meio das nossas lutas, das nossas crises, nós estamos buscando, e com o coração aberto buscando o Senhor,
para que Ele nos transforme, para que Ele nos mude. Nós estamos no processo, de fé em fé, de glória em glória. Ele vai nos transformando à imagem de Jesus. Amém? É isso que Ele faz. Por que é que muitas vezes, muitos crentes ficam patinando espiritualmente? Por que muitos crentes ficam perdidos quando se deparam com ensinos mais profundos? Eu me lembro que, isso já tem alguns anos, eu tinha acabado de pregar, eu me lembro mais ou menos a mensagem. Eu também esqueço partes das minhas mensagens, viu, gente? Então, eu me lembro mais ou menos o que eu tinha pregado. Mas eu me lembro que depois do culto, uma pessoa me procurou. E disse assim: pastor, não entendi nada do que o senhor pregou. Sabe por quê? Porque eu estava vibrando naquele dia com uma revelação da palavra que Deus tinha dado, e eu falei da revelação, e eu subi o monte, gente. Eu me lembro disso. E eu fui liberando as palavras e aquilo que Deus estava colocando no meu coração. De repente não entendi nada. Sabe, às vezes a gente fica perdido quando coisas mais profundas são faladas. Por quê? Porque estamos estagnados. Talvez seja aquilo que nós vimos na segunda-feira. Ainda estamos na preguiça. E não queremos de fato avançar na prática do que Deus está dando. Vou atrás, eu quero saber. Não entendi, quero entender. Não sei, quero saber. Não consegui, eu ainda vou conseguir, eu vou persistir até chegar lá. Lembre-se de uma coisa: a graça capacitadora está sobre você. A graça capacitadora já está na sua vida. Ela não estará, ela já está. Se você nasceu de novo, a graça de Deus já está com você e ela te capacita. Não é se, não é uma dúvida, é uma certeza. Ela capacita. Você precisa crer e buscar. Então eu quero encerrar essa série de estudos aqui, dando para vocês algumas sugestões. Se você está anotando, anote. Se quiser pegar o bloco de notas do celular, anote. Ou depois pegue, assista outra vez. Eu incentivo você a assistir outra vez, porque dos tópicos aqui é esse, inclusive. Né? Assista e vai anotar. Mas eu quero dar algumas sugestões. Pelo menos 3 passos básicos para você. Primeiro, ouça pelo menos 3 vezes cada uma das mensagens dessa semana. Eu sei que a tentação chega amanhã, esquece, né? Outro dia, sábado, né? Domingo já é outra mensagem, e aí a gente vai deixando para trás. Um dia eu vejo, um dia eu vejo, um dia eu vejo, e a gente sabe que o que a gente guarda é apenas uma porcentagem minúscula. Então, eu quero desafiar você a ouvir pelo menos 3 vezes, pelo menos, não é o máximo, é pelo menos, é o mínimo. 3 vezes cada mensagem. Segunda coisa, enquanto estiver ouvindo, faça isso em oração, fazendo um inventário da sua vida espiritual. A gente vai fazer isso em 21 dias. Então, nesses 21 dias, se você ouvir essa mensagem, cada dia ouvir uma mensagem só, você nas 3 semanas vai ouvir todas elas 3 vezes. Ok? Você vai ouvir todas elas 3 vezes nos 21 dias. E o propósito da mobilização é esse: fazer um inventário. E enquanto você está ouvindo, vai pedindo ao Espírito Santo para mostrar para você e vai anotando. Durante o dia, isso que aconteceu com a Graça, eu quero usar outra vez a experiência, o testemunho dela, porque às vezes acontece nos lugares que a gente não espera. Às vezes a gente está ali sentadinho com papel e caneta e não consegue lembrar de nada. Aí a gente sai na rua, acontece um lance desse. Aí Deus vem e fala: ó, tá vendo? É isso aí. É isso que precisa ser tirado. Então faça um inventário pessoal e anote essas raízes que precisam ser tiradas.
O que está doente nesse alicerce que precisa ser curado. Em terceiro lugar, comece a compartilhar isso com outras pessoas. Com as suas palavras. Resumido. Mas fale com alguém sobre isso. Sabe o que é isso? É o que o capítulo 5 chama de exercitar as faculdades. Não é exercitar a universidade, é a faculdade. Ou seja, a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer as coisas, exercitar. Então compartilhe com pessoas. Pode ser que no meio de uma conversa com alguém, surja alguma coisa do que você ouviu aqui, do que você ouviu em casa, reviu lá na mensagem no YouTube. E de repente, quando você lembra aquilo, você fala com a pessoa. Eu particularmente, não sei vocês, mas eu particularmente, eu guardo muito mais depois que eu falo com alguém sobre aquilo que eu pensei, que eu li. Se eu falo com alguém, se eu compartilho com alguém, isso grava. Então, quando eu prego aqui, e normalmente eu prego coisas que Deus está falando comigo. Então Deus está falando, eu estou lendo a Bíblia, e aí de repente um texto vem, fala, Deus começa a falar, aí aquilo é compartilhado. Quando eu estou pregando, seja aqui, essa semana, num domingo, quando eu estou pregando, eu sou edificado pela minha própria mensagem. Porque quando eu estou compartilhando, eu fixo ainda mais aquilo que Deus já estava falando comigo. É um processo natural para todo mundo. Então, em primeiro lugar, ouça outra vez, ou outras vezes. Segundo, faça um inventário pessoal da sua vida. Terceiro, seja capaz de explicar isso para outros, ainda que resumido, mas compartilhe com pessoas. Ah, mas eu tenho medo, não sei se eu vou conseguir. O Espírito Santo capacita. A graça capacitadora já está em você. Você não vai conseguir explicar tudo e lembrar de tudo que a gente falou aqui, mas você vai lembrar sempre de alguma coisa, e aquilo que Ele te fizer lembrar, compartilhe com alguém. Você vai ser um canal de bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Relembrando então da nossa mobilização, o nosso jejum de 21 dias começa amanhã. Como é um sábado, então é o dia de orar em família. Em algum momento do dia, vocês escolhem, pode ser na hora do almoço, depois do almoço, na hora da janta, no café, enfim, escolhe um horário, e ore especificamente dentro do que vai ser encaminhado para vocês. Você vai explicar? Gisele vai explicar sobre o que vai ser enviado todos os dias para vocês, tá? Hoje à noite, provavelmente, vai... Ver isso. Alô. Falhou outra vez? Vamos lá. Deu para entender? Espera aí.
Então, vocês vão receber, então, no WhatsApp da igreja, vai receber no WhatsApp da igreja os 7 dias, né? Então, vai orar cada dia no seu dia. E vai receber, talvez, acho que a Fernanda também mande diariamente, né? Para a gente lembrar aquele tema do dia, tá bom? E daí, na outra semana, virá, então, das próximas vezes, dos próximos dias, ok? Então, que Deus abençoe você, Deus fale com a gente nesse tempo, eu sei que quando nós estamos num momento de buscar a Deus, de entregar e querer mais dEle, né? Ele é o mais interessado. A gente vai até Ele, vai em busca, vai em clamor, mas Ele está interagindo conosco, Ele está agindo em nós para que aquela nossa oração, o nosso clamor diante dEle se torne real. A palavra dEle se torne vida em nós. Então, creia nisso, irmão. Creia que essa palavra que você vai ler, que você vai meditar nela, esses textos, e aquilo que você vai declarar como seu propósito, desafio, é o que Deus tem para você, e você seja assim, agindo, recebendo isso com fé, e observando o Senhor trabalhar, para que aquilo se torne vida mesmo, né? Porque a gente ouviu falar agora que, como a Graça falou, coisas que a gente já conhece e de repente a gente vê pular para fora, né? Mas por quê? Porque Deus quer trazer uma transformação e quer que aquilo se torne vida, a palavra dele seja viva para nós. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aleluia. Então, queridos, começa amanhã. Com certeza vai ser um tempo muito especial. Segunda a sexta, às 7 da noite, a gente vai ter a live de oração. Tá? Então, todo dia a gente vai mandar o link. Você acessa, se quiser acompanhar, se puder também, né? Nem todo mundo vai poder. Mas se você puder e quiser acompanhar, vão ser poucos minutos, então já fica pronto antes da hora, porque de repente se você atrasar, de repente vai querer entrar e já foi, certo? E a gente vai deixar ali apenas algumas horas, porque aí depois termina, a gente já não deixa, porque é de oração, não é de estudo, certo? Amém? Bem entendido? Vamos ficar de pé, vamos orar, gente. Eu quero convidar você a orar nesse momento, em cima desses 2 fundamentos. A palavra de Deus, ela nos fala a respeito da ressurreição, que nos traz a segurança. Jesus venceu. E ela nos fala sobre julgamento, juízo eterno, que nos traz temor, mas também esperança. Eu quero convidar você a orar nesse momento, abrir o seu coração diante do Senhor. Abre o seu coração, fala com Ele a respeito disso, da esperança que está em você, do desejo que tem de encontrar o Senhor. O dia do Senhor vai chegar, tudo que é palha vai ser queimado, e nós desejamos isso. Não é algo que temos medo, é algo que nós precisamos desejar. Deus, tira de mim toda palha, tira de mim todo feno, toda madeira, tudo que é imprestável. Faz permanecer em mim apenas aquilo que é ouro, prata, pedras preciosas, apenas o que permanece para a eternidade.
Ansiamos pelo teu dia, Senhor, porque a tua palavra diz que o dia do Senhor virá, será repentino, mas mais do que isso, ó Deus, nosso coração se enche de expectativas, porque a tua palavra também nos diz que estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a manter o coração aceso. Ajuda-nos, ó Deus, a manter essa expectativa acesa diante do Senhor. Não temos o que temer, temos o que esperar do noivo amado, que vem buscar a sua noiva, que vai tirar dessa noiva toda a sujeira, tudo que foi contaminado, e receberá para si mesmo uma noiva santa, pura, sem mancha, sem defeito. Oh Jesus, ansiamos por esse dia, Senhor. Deus, quando nos preparamos para entrar nessa mobilização de jejum, nós pedimos que o Senhor nos ajude também nesse processo. Ó Deus, nós precisamos que seja o Senhor conosco. Fale com cada um, ajuda-nos a definir qual é o jejum, se ainda não foi definido. Ajuda-nos, ó Deus, a realmente buscar aquilo que vai honrar o Senhor, e que nesse tempo, ó Deus, seja um tempo em que a tua autoridade, a tua soberania, o teu comando, ó Deus, prevaleça nas nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos o que ainda não estamos vendo em nós mesmos e a respeito do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender que o Senhor deseja apenas o nosso bem, e que permitir que o Senhor nos limpe é permitir que o Senhor nos molde da melhor forma para a tua glória, para sermos mais parecidos com Jesus. Por isso, ó Deus, nos conduz nesse tempo de mobilização, de jejum, que seja precioso e abençoado para cada um, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 queridos, glória a Deus. Isso é só o começo, a gente está só no começo, amém. Eu vou pedir ajuda de todo mundo antes de encerrar. Amanhã de manhã vai acontecer aqui um culto do Conselho de Pastores, e a gente precisa colocar todas as cadeiras no lugar, tá? Então eu gostaria de pedir os que puderem ajudar a gente a colocar todas as cadeiras aqui, para que amanhã cedo, quando chegar o horário da reunião, esteja tudo no lugar, ok? Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada, Shalom do Senhor seja sobre a sua vida.